Então vamos lá. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliaremos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. O amor divino nos alcança a todos, à maneira do sol, que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra, entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Continua. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou. Mas além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habilidade da crosta do mundo, seres humanos situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumento de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que o homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidosos domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados, filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expansão inferior,
lhe fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinado ao berço escabrosos da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietude e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Tá bom. Já temos aqui um material. Sabemos que nosso estudo, ele começa esse tema, esse texto, falando da evolução. E o André Luiz fala muito claramente aqui, eu acho que está claro, não está? Que a gente evolui, a gente passa pelos 3 reinos, não é uma outra coisa, somos nós. É a vida dessa separação, né? Não sei que confusão é essa, que as pessoas acham que é uma outra coisa, né? Tem gente até que acha que o animal nunca vai ser um homem. A gente tem que acabar com isso. Isso aí, tem que ler Leon Denis, tem que ler Gabriel Delane, tem que ler Camille Flammarion, tem que ler Ernesto Bozano, tem que ler André Luiz, Evolução em 2 Mundos, Jorge Andréa, tem que ler Antônio Freire, tem que ler a doutrina para tirar essas coisas. As pessoas não leem, depois falam coisas, a pessoa chega à tribuna espírita porque fala bem, mas não leu. Pega uma pergunta do Livro dos Espíritos, faz uma confusão danada. Mas você tem que entender que o Livro dos Espíritos não é uma obra de um espírito só, é uma compilação. Então você tem que ler a obra toda, ver se... E ali você, lendo mais à frente, ele vai falar lá do átomo, arcanjo, tudo se encadeia. Então a evolução espiritual, ela não começa no estado hominal, como bem lembra André Luiz aqui, no Libertação e no Evolução em 2 Mundos. Sabe que uma vez eu falei com você sobre uma palestra que eu vi na Rádio Rio de Janeiro, a Gênese da Alma? Não me lembro. Eu comentei com você, a Gênese da Alma, muito importante. Até de uma mulher, eu falei dela, eu esqueci no momento, mas vou me lembrar. Ela fez uma palestra, a Rádio Rio de Janeiro repetiu essa palestra 2 vezes. A Gênese da Alma. Não, ela vem falando do princípio espiritual, passando pelos 3 reinos, demorou um pouquinho no reino animal, porque elas para o homem. Muita gente tem problema com a Bíblia, né? É que eu tive dificuldade em mandar a fita para a Rádio Rio de Janeiro, porque eu mandar de volta para mim. Muita gente tem problema com a Bíblia, né? A doutrina espírita tem recebido constantemente um número grande de pessoas que estudam, mas querem tratar a doutrina espírita como se fosse o protestantismo. E a partir daí complica-se tudo, porque a proposta de Kardec não foi transformar qualquer livro dele em Bíblia. Kardec era um pesquisador, um investigador do espírito. Esse é um aspecto que eu acredito, que eu achava que fosse uma opinião comum entre os espíritas, que Kardec traz, através dos espíritos, grandes obras, né? Mas que a partir dessas obras, ele te dá a possibilidade de você mergulhar no estudo para você dissecar essa obra, né? Para você ampliar essa verdade que foi lhe dita. E a gente se limita. Há um problema muito sério, porque as pessoas trazem esse ranço do catolicismo, da ortodoxia católica, do protestantismo. Tem gente que admira o fanatismo de algumas religiões pela Bíblia, né? E essa admiração faz com que a pessoa queira transformar a doutrina espírita na mesma coisa. Mas isso também é atavismo. São atavismos ancestrais que a pessoa traz consigo de outras vidas, mas que hoje em dia, devido a uma generalização da doutrina espírita, do estudo doutrinário mais profundo, hoje
há uma quase que priorização em estudar apenas o Evangelho, não se estuda a doutrina, os temas da doutrina, a lei de progresso, e na verdade isso é uma fuga, porque o conhecimento espírita, ele revela o Evangelho através do conhecimento espírita. Então, a doutrina espírita, ela traz luzes novas para o Evangelho. Se você não estudar a doutrina espírita, a tua mente não se amplia para você reler o Evangelho à luz do Espiritismo. Então, os seres vivos, todos os seres evoluem. E como André Luiz nos lembra aqui, a evolução, ela é ampla. E tudo se encadeia. Nos reinos inferiores, há uma correlação entre o reino mineral e o reino vegetal e o reino animal. Eles têm uma reciprocidade, um atrito, como ele diz aqui. Que atrito com esse? Há o devoramento. O boi come capim. O capim se nutre dos minerais. O leão se nutre do boi. Então os animais, os seres, o processo da evolução, ele pressupõe um processo de choque. Esse choque vibratório estimula o choque vibratório estimula as mentes, o princípio espiritual para se humanizar. E aí ele passa na segunda. Mas, além do principado humano, guardam ansiosamente milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Assim como, então ele está fazendo um paralelo, assim como nos reinos inferiores o boi se utiliza do vegetal para se nutrir, esses milhões de seres desencarnados, bilhões poderíamos até dizer, ao invés de expandirem o seu sentimento para as coisas nobres e superiores, ficam presas na terra, engalfinhadas no processo energívoro de sugar dos outros seres vivos, seres humanos, energias, para que possam continuar sentindo as sensações do físico. E aí vale aquela questão para a nossa reflexão íntima. Jesus diz no Evangelho: meu reino não é deste mundo. Será que nosso reino está sendo deste mundo? Será que o sensório, o material, será que as energias dos outros ainda é uma coisa muito importante para nós? Será que nós ainda precisamos nos tornar uma pessoa que se faz de autocomiseração, um coitadinho de mim, para que as pessoas tenham pena da gente e essas pessoas doem energia para a gente? Tem um coitadinho de mim, ele se faz de coitadinho para que as pessoas tenham peninha dele. E essa peninha ele absorve, ele gosta da peninha, ele gosta que sintam pena dele. É como se ele voltasse para o colo da mãe. Isso quer dizer que a gente ainda está apegado. A gente fala dos desencarnados, mas a manipulação ela começa aqui. Como nos lembra Kardec, a codificação,
Nada existe do outro lado que não exista aqui. Não adianta esperar nada mirar um espírito lá diferente. Ele estava aqui encarnado antes. Então a sedução, a questão da sedução, há uma palavra, até outro dia eu ouvi uma pessoa falar isso, eu achei interessante, sensual. O sensual, vocês sabem o que quer dizer eufemismo? Eufemismo é quando você doura a pílula, você muda a palavra para que aquilo tenha um sentido mais interessante, que nem light, né? Light é uma palavra que, não sei o que light. E sensual é uma palavra que essa pessoa falava, que ela é, na verdade, ela é uma douração de pílula. Sensual quer dizer sexual, só que modificado. Como a gente tem vergonha de falar sexual, você está sexual hoje. Você está, ou seja, a pessoa está atrativa sexualmente e a pessoa se alimenta disso. Ela tanto é vampirizada como ela vampiriza. A gente precisa disso? São coisas que nós precisamos trabalhar aqui, porque senão nós vamos formar essa multidão de gente lá do outro lado. Porque essa multidão de gente é gente como a gente. Ela não é gente de outro planeta. Os desencarnados que estão presos. Eles estão presos porque ele gosta, como disse Milton Menezes. Mas eu gosto, né? Então a gente, não é moralismo, gente, não é moralismo, mas é a gente saber colocar o egoísmo, o orgulho, o sensual, o poder, a ostentação, a vaidade, ou se julgar melhor, em qualquer sentido, tudo isso são formas de manipulação energética, em que a gente vampiriza do mundo, das coisas. O egoísta é um vampirizador. Todos nós temos egoísmo, então temos um pouco de vampiro. A pessoa que quer ser melhor do que o outro em qualquer coisa, é um manipulador, ele quer sugar a energia do mundo. E tanto é assim, olha aí a ecologia falando, né? A ecologia está aí mostrando que o mundo está se esgotando, está se consumindo para além das suas necessidades. Agora, quem vai abrir mão? Quem tem coragem de abrir mão? É um problema. É um problema. A população americana, mais parece, dizem, que mais da metade da população americana está, o quê? Obesa. Obesa. Antigamente, há 40 mil anos, nós precisávamos comer gordura, porque a gente não sabia quando que ia ter o próximo mamute. Agora, a gordura está ali na esquina. A gente não precisa tanto dela. Não precisa. Então a gente fica obeso, fica acima e morre mais cedo. Ó, você falou em bife. Para Mônica isso aí não tem nenhum valor, né, Mônica? Nem pra mim. Você perde, você não perde antes do ano, verdade? Eu fico com o André Luiz que diz: chegará um momento das nossas existências que a gente não se alimentará mais do sofrimento do outro, né, dos animais. Mas para tudo tem uma época, né? O processo evolutivo ele se dá individualmente, né? Eu não estou dizendo que o cara ser vegetariano é ser mais evoluído que o outro, não. Eu falo que a gente vai começando, como eu estava falando aqui, de abrir mão das coisas, a gente vai amadurecendo alguns pontos da nossa consciência e a gente vai abrindo mão de algumas coisas com mais facilidade, mas às vezes agora e a outra a gente se sente amarrado. Olha, exatamente. Né? O processo de evolutivo, ele é complexo. Por isso você não pode comparar
por exemplo, você consegue às vezes abrir mão da carne, mas você pode não abrir mão de outras coisas. O outro não consegue abrir mão da carne, mas consegue abrir mão de outras coisas. Por quê? Porque você não compete com ninguém. Você não compete com ninguém. Você tem que procurar o autoconhecimento e buscar o quê? Vencer aonde é que te dói. No outro dói ali, mas em você. É uma ilusão. Tem gente que se ilude tentando criar uma comparação com outras pessoas. E é complicado isso. Mas fala, você ia falar. Eu, quando li as obras do Ramatiz, ele é muito claro nessas colocações, né? Falando sobre essa alimentar dos restos dos animais. Ele até coloca uma coisa muito forte, né? Que diz que o nosso estômago é um cemitério, né? Ele fala isso assim muito. Mas a gente foi se desprendendo lá em casa, as crianças passou a comer soja, mais legumes, mais tudo, embora eu fui sempre criada com legumes e tudo. Mas hoje em dia, eu passo assim nesses casos de churrasco de frango, churrasco de... Aquilo não me apetece, sabe? Sabe aquela coisa de louca, seco, não tenho mais... Se eu como um pedacinho, uma coisa assim... Eu que acabei dando para esse tema, mas eu queria voltar só... Não presta isso, Eu queria voltar só aqui a temática, que é a seguinte. Seres humanos situados noutra faixa apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis. Incontáveis quer dizer que é muita gente. E na outra folha ele diz: elege um instinto de soberania sobre a terra por única felicidade. E onde que é? Tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa. Isso aqui eu acho interessante, porque há esse debate sobre... Até eu comecei falando sobre essa questão da Bíblia, mas por outro lado, você tem um paradoxo, né? Que é a questão do intelectualismo que se volta contra o religioso. O intelectualismo que procura diminuir o espiritual, se colocar acima, se julgar superior, julgar acima. Muitas pessoas trabalham com o egoísmo intelectual, se julgando melhores do que quem quer trabalhar com o espiritual. Ele olha com um olhar de deboche, com desdém. Ele realmente se julga, acha o religioso, o espiritual, o espiritualista ou o religioso um bobo. E às vezes é mesmo. Mas o conhecimento espírita liberta-nos, mostrando que Deus existe mesmo, que Jesus é um ser de mega evolução e que cuida dos desígnios planetários, né? É um espírito de grandiosidade espiritual e que a sua aura cobre os destinos do planeta. Mas saber disso não quer dizer que nós tenhamos que regredir aqueles hábitos do passado religioso, brigão, fanático e que apenas servia para realçar o nosso ego. O aspecto religioso da doutrina espírita é o aspecto do contato com o divino, do religar. Não é com as teologias, a brigaiada, Bíblia, fanatismo, ortodoxia, mas é com a espiritualização do ser. A doutrina espírita revela o cristianismo primitivo, ou seja, o evangelho prático. O cristianismo primitivo, ele tinha uma característica: ele era prático. Você não podia ficar no gabinete.
Ele exigia que você saísse à luz do dia. E a maioria dessas pessoas elas empanam internamente noção de beleza, de estética e de ética. Então a nossa ética, a nossa estética, ela vai reduzindo o padrão. Hoje há uma concórdia entre as pessoas, os conhecedores das coisas do plano espiritual, que o que acontece? É uma matemática, eu estava explicando isso lá em cima. O pessoal, eu acho interessante quando o pessoal questiona, o estudo lá às vezes fica ótimo por causa disso. Às vezes as pessoas ficam tímidas lá em cima, mas eu falo, não, eu gosto, o problema é que o nosso tempo não dá, né? Mas o pessoal questionou porque eu falei que hoje em dia se reencarna muito mais do que antigamente, matematicamente falando. E qual foi o questionamento? Que eles disseram que a dona quarta-feira faz palestra, Maria José, disse que era muito difícil encarnar aqui numa palestra. Então eu achei ótimo. Por quê? Por quê? Porque eles prestaram atenção na palestra dela. Eu falei, olha só, é comum os espíritas dizerem em palestra, até na rádio, que é muito difícil encarnar. E é muito difícil encarnar. Só que eu estou falando de lógica, de matemática. Qual é a lógica, gente? Hoje nós somos 6 bilhões de pessoas encarnadas. Só de grávidas hoje, se a gente for ver, deve ter hoje de mulheres grávidas no mundo todo uns 500 milhões de mulheres. Pegando por baixo. E a família hoje só tem um filho. Você não tivesse dois? Não importa. Não sei se vocês entenderam. Eu vou fazer... Eu estou tomando tempo, eu vou fazer um gráfico aqui. Vocês vão entender, Mônica, onde eu quero chegar? 6 bilhões de pessoas, gente. Encarnadas. Em 2009. Em 1900, peraí, deixa eu só... Nós éramos 1 bilhão de pessoas. Eu estou especulando mais ou menos os números. No ano 1000, nós éramos 100 milhões de pessoas encarnadas. Então, no ano 1000, na época de Francisco de Assis, o número de pessoas que existe na Terra é menor do que o número de mulheres grávidas que tem hoje. No ano 1000, século XI, tinham mais ou menos 100 milhões de pessoas na Terra. 100 milhões. Hoje, só de mulheres grávidas você tem 250 milhões, porque são 6 bilhões de encarnados. 3 bi de homem e 3 bi de mulher. Então, matemática falando, hoje anualmente reencarna mais pessoas do que tem todos os números. Estão entendendo? Mas aí no caso não é reencarnação, né? A reencarnação não, tudo bem. Mas está vindo de outros planetas, não está vindo isso? Não é isso que eu tô. Isso daí eu nem, não estou falando disso. Eu estou falando que hoje, gente, a China tem 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão e 200. A Índia tem 1 bilhão. Isso nunca teve na história do mundo. Então, reencarnam por ano mais pessoas do que existia em todo o planeta encarnado no ano 1000. Então, hoje, encarna mais gente. Estão entendendo? E qual é a consequência disso? É isso que eu queria chegar. Por que eu estou falando tudo isso?
No ano 1000, reencarnava 1 milhão de pessoas por ano. Então, o plano espiritual tinha que selecionar, entre essas 1 milhão possíveis, aquelas que poderiam fazer alguma coisa de útil. Porque a lei é da meritocracia. Eles não vão dar a chance para quem não quer nada. Então, a gente que não queria nada no ano 1000, o que acontece? Nossas encarnações demoravam muito mais. Eram muitos séculos no plano espiritual para encarnar. Porque o psicopata, o doente, o umbralino, aquele que está nas zonas que o André Luiz chama de zonas infernais, que a gente vai ver no Ação e Reação e no Libertação, esse não encarnava, porque não tinha espaço para ele. E olha que o pessoal que estava encarnado no ano 1000 não era muita coisa. Só que com o aumento da população encarnada, hoje, esse pessoal pode encarnar. Por quê? Porque há espaço para essas pessoas encarnarem na Terra. Porque por ano são 250 milhões encarnados. O que você vê na Terra? Você vê gente maravilhosa, gente espiritualizada, gente que intelectualmente avançadíssima, mas você vê coisas que você olha assim, caramba. Por quê? Porque essas pessoas agora têm condições de encarnar, há espaço para eles. Então elas reencarnam. Então hoje há um número muito maior de reencarnes do que havia no passado. A dificuldade para renascer, ela existe, é claro que existe. Não é tão fácil. Principalmente por quando? Para renascer, filho da Mônica, filho da Cecília, filho da Dona Daíra, filho da Lucimar. Não é qualquer um que vai renascer ali. Por quê? Porque vocês estão aqui trabalhando, vocês querem alguma coisa com alguma coisa. Vai ter que ser gente ligada a vocês. O nosso irmãozinho que quer reencarnar, está desesperado, ele vai ter que aceitar qualquer sugestão do plano espiritual. Então, realmente, para reencarnar num lar equilibrado, evangelizado, educado, avançado, é muito difícil. Porque vai estar ligado, seus filhos estão ligados a você, seu passado, a sua vida, aquilo que você pode fazer para ajudá-los, os seus, a mesma coisa dela. Mas, hoje, matematicamente falando, com 6 bilhões de pessoas na Terra, a China, por lei, só pode ter um. A China, você vê foto de feto na rua. Uma coisa horrorosa. Já me mandaram um e-mail, esse feto. Quando é mulher, mata. O troço estava tão brabo que para o interior, a China mudou a lei. No interior, se o primeiro filho for mulher, a pessoa pode ter mais um. Porque... E o que gera isso, né? Hoje os homens não conseguem mulheres para casar. Exatamente. Na China. É uma dificuldade imensa. Né? O tal do desequilíbrio. Assim na Índia também, né? Aqui é o contrário, né? As mulheres não conseguem. Porque na China, o homem tem por tradição que cuidar dos pais. A mulher tem por tradição seguir o marido. Então, se você tem uma filha mulher, você já perde o teu seguro de vida para o futuro. Então, o pessoal no interior mata. É mulher, joga fora, como se fosse um. Mesmo assim, lá são 1 bilhão. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: esses espíritos que estão lá no plano inferior, presos a essas condições, estão reencarnando. O Chico Xavier falou isso. A partir da década de 60, iriam reencarnar esses espíritos todos. Eu estava escutando a palestra do Altivo hoje, ele falando isso. Mesma coisa. Outro companheiro falou, mesma coisa. Esse pessoal está tudo renascendo agora. O livro Das Fronteiras da Loucura, Dr. Bezerra, fala a mesma coisa. O pessoal está tendo a última chance. Então, esse renascimento de tanta gente problemática, tanto psicopata, tanta maldade, tanta falta de ética, de sensibilidade espiritual,
Esse embotamento é isso que a gente tem que lutar a favor de uma espiritualização, de uma valorização do belo, do puro, do divino, né? O conhecimento espiritual precisa ser um conhecimento que nos estimule a sensibilidade humana, que nos estimule a bondade, a benevolência, a solidariedade. Nós não vamos nos tornar espíritos perfeitos, mas nós precisamos nos tornar espíritos bons. Precisamos estimular a música tranquila. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de música não tranquila, música telúrica, música de batida. Mas a gente precisa estimular em espíritos como eu e tantos outros, o quê? Que apreciem um Beethoven, né? Que apreciem um Johann Sebastian Bach. Muitos de nós nem conhecemos esse tipo de música. Eu ficar falando isso e entendeu? Tudo é o hábito. Assim como a gente vai se habituando a não fazer certo tipo de coisa que é prejudicial e tudo, né? Vai cair nesse coisa aí da música. Você vai se fazendo a seleção, depois aquilo já não está mais te agradando, né? Porque você já está numa outra faixa. E quer saber uma coisa? Às vezes, você não mudar, a pessoa diz, não, mas isso é fanatismo, não sei o quê. Não quero citar nomes, nem vou dar referências, mas o que acontece? Que nossa faixa vibratória não muda se nós não mudarmos. Então, às vezes, acontece até do médium. Eu estou me lembrando de uma pessoa que não é daqui dessa reunião, não participa da reunião, poderá vir até participar, acredito que não, mas sei lá o futuro, né? Mas você tem que mudar certos hábitos, mas você tem que mudar porque você quer mudar, para que as suas companhias possam mudar. Porque senão, se você quer continuar frequentando locais em que só tem vampirizadores, você só vai ter amigos vampiros. Mas você muda, você sabe que muda mesmo as suas companhias? Enquanto a pessoa não mudar internamente a necessidade dessa busca pelo divino, pelo belo, pela grandeza, por coisas mais sensíveis. Por exemplo, eu gosto de certas músicas, mas eu não frequento os locais que essas músicas tocam. Eu escuto essa música na minha casa, no meu MP3. Né? Também que é no teu ouvido, né? No meu ouvido. Graças a Deus. E se eu for frequentar, é uma coisa assim, eventual, de alguma pessoa, um artista. Eu não sou fanático nisso. Eu não me apego a isso e consigo, o quê? Graças ao conhecimento espírita, apreciar hoje Beethoven, música New Age, guitarra, né? E tantas outras músicas, o Cabete, a música instrumental do Cabete, a música espírita, a música mais sensível, né? Tudo isso deve nos estimular o quê? Eu me lembro que uma doutrinação aqui, um companheiro nunca viu o espírito voando. Eu mostrei para ele que o espírito voava, ele viu o espírito voando, ele ficou fascinado por aquilo. O que eu estava querendo provocar nele? Essa sensibilização pelo coisa maior. Mas ele chegou a ver? Chegou a ver, mostraram para ele. Ele viu essa coisa melhor. O que a gente precisa fazer com esses espíritos? Ele tinha evidência, né? Ele tem evidência. E fizeram isso com a gente, comigo e com outras pessoas. Olha, tem coisa melhor. Eu me lembro de um livro que a pessoa mostrava para a pessoa e conforme o doutrinador ia falando, a abóbora celeste se abria, o cara abria aquela visão do infinito. Olha aí. Eu li a pessoa dizendo que o vidente dizia que conforme o doutrinador. Eu nunca me esqueci disso e volta e meia, às vezes eu faço isso também, falando com o espírito. Olha aí, tanta coisa para você se expandir. Vai que também eles não estão mostrando para ele alguma coisa. Para o cara descondicionar, sair da matéria, sair dessa coisa de bicho, de um querer devorar o outro, de um querer acabar com o outro, de um querer sugar a energia do outro, da gente poder deixar a terra. Só volita quem quer deixar a terra, gente. Você tem que querer. Todo mundo que é espírita já fez essa opção pelo melhor.
Nós que estamos aqui, elas que estão ali, todo o movimento espírita. E a gente tem que estimular isso nas pessoas, né? O bom, o Beto, vocês desculpem aí, eu me